Mas vamos fechar esta série, riquezas encobertas, tesouros escondidos. Isaías 45:3, é importante que você tenha o texto base, e você volte o seu olhar para o texto sempre, e que estas palavras se transformem, não apenas no entendimento intelectual, mas numa revelação no teu espírito. E a promessa é: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. Dar-te-ei é promessa de Deus. Ele mesmo está dizendo: eu vou dar a vocês as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Para que saibais, Deus vai se revelar, se manifestar a nós. Riquezas encobertas, tesouros escondidos, fala do entendimento espiritual, do discernimento espiritual, a palavra revelada chegando ao nosso coração. Isso pode acontecer por um clamor, por uma oração. Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, perfeito, 35. Esse texto fala a respeito do cego de Jericó. É um texto conhecido para nós. Observe esse texto. Ora, quando ele ia, falando de Jesus, chegando a Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. Era cego e ele mendigava. E aonde ele estava? Junto ao caminho. Diga, ele era cego e era mendigo. Aquele que não vê tem pouca possibilidade de conquistar. Então eu não estou falando de uma cegueira natural. O pior cego não é aquele que não vê com os olhos. Esse vê, e alguns cegos que não têm a visão natural, eles enxergam muito bem, porque eles veem além do natural. Há uma percepção, uma sensibilidade dentro deles. Mas nós temos os nossos olhos naturais, mas o que nós estamos falando aqui não é dessa percepção dos órgãos do sentido que diz respeito às coisas naturais. É o discernimento e a visão espiritual. Ali estava esta pessoa, cego, mendigando. Jesus vai passando, observe mais um pouquinho o texto, no versículo 36. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar. Ele se pôs o quê? A clamar, preste atenção nisso. Ele se pôs a clamar. E o que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava. Essa é uma noite para clamarmos, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, sejam iluminados. Deus pode responder o nosso clamor, tirar a venda dos nossos olhos, ou nos ampliar no entendimento espiritual. É possível que você já tenha os olhos abertos para compreender os mistérios de Deus. Mas sabemos que os mistérios de Deus, eles são revelados a nós de uma forma gradativa. Ninguém recebe a revelação plena de uma só vez. Ninguém suportaria. Seria tomado por orgulho, vaidade, prepotência, arrogância e outras coisas mais. Então é de uma forma gradativa. E Deus vai nos provando para sermos aperfeiçoados, para que possamos ter em nós a plenitude da revelação e do entendimento. Mas temos uma longa jornada, uma longa caminhada. Diz o texto que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 39. Versículo 39. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais. Os que iam à frente o repreendiam. Mas o que ele fazia? Ele clamava ainda mais. Ele dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. 40. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que te faça? E qual foi a resposta? Senhor, que eu veja. O Senhor pergunta para você agora: o que é que você quer que Ele te faça? Preste atenção. Quando Pedro e João subiam ao templo, a hora nona, a hora da oração, lá estava um paralítico que era colocado na porta do templo chamada Formosa, todos os dias, para pedir esmolas. Olha só, paralítico. Pedro e João, eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O poder para colocar aquele homem em pé. Jesus está dizendo: o que você quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver, que eu veja. E qual foi a resposta de Jesus? Disse-lhe Jesus:
Vê, a tua fé te salvou. Agora eu pergunto, você acha que ele permaneceu à beira do caminho, mendigando? Lógico que não. Observe o que aconteceu a seguir. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ver é o princípio básico. Ver é o princípio básico para recuperar aquilo que nós perdemos. Eu comecei a série ministrando a respeito da mulher que perdeu uma das dracmas. Ela tinha 10 dracmas. E aonde ela perdeu a sua dracma? Dentro da sua casa. O que você precisa está dentro de você. Tenha certeza disso. Tudo o que você precisa, todos os recursos que você precisa, já estão disponíveis dentro de você. Você precisa encontrar isso. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma das dracmas. A primeira atitude daquela mulher foi acender a candeia. É o princípio básico para se encontrar. E como se acende a candeia, apóstolo? É pela presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é esta luz. Quando nós olhamos para o candeeiro, o candelabro que ficava aceso, e ali tem todo um contexto que fala a respeito da luz que Cristo, mas que o que fazia com que a lâmpada permanecesse acesa era o azeite. E o azeite é a figura do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo em nós faz acender esta luz. Mas a segunda coisa que esta mulher fez, ela varreu a casa. Ela varreu a casa. É impossível encontrar alguma coisa em meio à sujeira, em meio à bagunça. Isso é o quê? Reordenar as coisas dentro de nós. Algumas coisas precisam ser reordenadas no nosso interior. Todo tipo de contaminação tem que ser arrancada, eliminada. Agora a terceira coisa que esta mulher faz, é o que eu quero destacar, e é para onde nós vamos hoje. A terceira coisa que esta mulher faz, ela buscou com diligência. Até aqui, em quase todas as mensagens das quartas-feiras e do domingo, nós falamos a respeito da abertura do entendimento, que é o princípio básico. Falamos a respeito da ignorância, que é letal. O povo de Deus é destruído porque lhe falta o entendimento, lhe falta o conhecimento. Não é apenas a informação, é a palavra revelada no coração. Mas o segundo princípio para que você alcance aquilo que você já enxergou, porque você pode enxergar, mas se você não tiver e viver o segundo princípio, dificilmente você vai viver aquilo que você almeja viver. E aí falo a respeito da ação, uma atitude. Observe comigo Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, o versículo 17. Gênesis fala da separação de Ló com Abraão. Depois que Ló se apartou de Abraão, Deus disse a Abraão: levanta agora os teus olhos e vê. Olha o que Deus está dizendo: levanta agora os teus olhos e vê. Toda a terra que vês hei de dar a ti e à tua descendência. Toda a terra que vês hei de dar a ti e à tua descendência. Mas não parou aí. Não parou aí. Então não basta enxergar, não basta compreender, entender, compreender as Escrituras. É o princípio elementar, é o começo, é o início. Mas o que vem a seguir foi exatamente o que Deus ordenou a Abraão. O que ele disse? Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Levanta, de posicionamento, postura. Mas não é apenas levanta, um posicionamento e uma postura. Percorre a terra. Isso fala de uma ação, de uma atitude. Os nossos olhos estão sendo iluminados para entendermos, compreendermos os mistérios de Deus. Deus está dizendo agora: levanta-te, se posicione. Mas não é apenas o posicionamento espiritual, fala de uma ação, de uma atitude para se conquistar o território. Observe comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Diz o texto:
E percorria Jesus o quê? Toda a Galileia. E percorria Jesus toda a Galileia. Diga, e percorria Jesus. E percorria Jesus. Ninguém tinha mais unção para liberar do que Jesus. Jesus poderia muito bem ter sentado num trono e todas as pessoas irem aonde ele estava. Muitas pessoas foram aonde ele estava. Mas Jesus, ele tinha uma missão. E ele percorria, ele não ficou estático. Ele era proativo. Diga, proativo. Você está entendendo? O primeiro princípio é a abertura do entendimento. É compreender as Escrituras. É receber a luz, a revelação. Saber quem nós somos nele, quem ele é em nós. Mas isso não é tudo. O irmão do filho pródigo, ele morava na casa do pai. Mas os seus olhos não puderam ver, enxergar, compreender. Então ele não desfrutava. O outro que retorna, ele vem com uma atitude. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Atitude. Ele podia muito bem ficar pensando lá, remoendo no seu interior. Poxa, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra os céus, eu já nem sou digno de ser chamado seu filho. E ficar lá. Quantas pessoas se envergonham de fazer o caminho de volta? Quantas pessoas, e Satanás vai oprimindo a mente das pessoas, para que elas permaneçam no mesmo estado em que elas se encontram, porque se distanciaram da casa do Pai. Quantas pessoas? Essa é uma arma de Satanás. O filho pródigo distante da casa do Pai, e ele o tornou a consciência, porque ele estava fora de si, tornando em si, a Bíblia diz. Eu voltarei para a casa do meu pai, dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele ousou, ele se levantou, ele voltou. E ele foi ao pai. Ele se expressa, ele fala ao pai. E o que o pai faz? O pai o repreende, o pai o coloca à prova. Eu vou ficar observando você aí uns 2 ou 3 meses, para ver o seu comportamento, para ver se você está sendo sincero. Vou fazer uma análise psicológica, vou chamar aí um psiquiatra, para ver se isso é verdadeiro. Foi isso que o pai fez? Lógico que não. O pai o recebeu de braços abertos. Mas isso em resposta do que? Uma atitude, a uma ação. Jesus, ele percorria. Ele poderia simplesmente ficar parado em um lugar e atrair todas as pessoas para aquele lugar, porque ele tinha unção suficiente para atrair as pessoas. Mas Jesus, ele vai ser incansável na sua jornada e na sua caminhada aqui nesta terra. Eu estava olhando, observando algumas coisas a respeito de pessoas proativas. Atente para isso. Proatividade é o comportamento de antecipação e responsabilidade sobre determinada ação, escolha ou resolução de um desafio. Como é bom e agradável caminhar com pessoas proativas. Se você dá a ela uma missão, ela não fica no meio do caminho, ela completa a missão e ela faz um pouquinho além ainda, bem feito. Olha só, as principais características, atente para isso, de uma pessoa proativa. Consegue enxergar além da situação. Uma pessoa proativa, ela tem uma visão geral. Ela não fica fechada. Segundo, não espera ordens para executar tarefas. A Bíblia diz que aquele que faz somente o que é mandado ainda é considerado servo inútil. Imagina isso. Aquele que faz só o que é mandado ainda é considerado servo inútil. A gente é chamado para ir além. Diga para o seu irmão, Deus está falando com você, meu irmão. Olha só, apresenta resultados além do esperado. Nós tivemos uma meta, uma missão esses dias para as células, e algumas células foram além e muito além, mas muito além. Outras, o que aconteceu mesmo? Outro dia eu estava conversando com um discípulo da IECG, e falei a respeito da inauguração da IECG Aero Rancho. Ele falou, o que vai inaugurar? Falei, a IECG Aero Rancho. Ele falou, não estou sabendo. Você quer que eu fale aqui com o discipulador dele?
Pelo amor de Deus, lógico que eu não vou falar. Mas se eu ficar nervoso, eu falo. Vocês já estavam aí, fala, né? Hã? Vou beber uma aguinha. Você também não é fraco não, né, Zé Lori? Você gosta da confusão, né? Meu irmão, ele não estava sabendo que a gente estava inaugurando uma igreja. Agora, semana passada. Falei, que mundo nós estamos? Está vendo o que é ser proativo? Você dá uma meta, a pessoa fala, já é. Já foi. O camarada que não é proativo, alguns ainda são reativos, outros nem reagem, já estão lá deitados em berço esplêndido, eternamente em berço esplêndido. Meu irmão, é impressionante. Aí você vai filtrar, vai ver a conquista de cada um, como que acontece. Tem um texto extraordinário, diz, aquele que tem, ser-lhe-á dado, o que não tem, até o que tem é tirado. Parece que esse versículo, Jesus se atrapalhou em falar o versículo, não parece? Não é esquisito? Ao que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem é tirado. Vai ler o texto. O que tem 5 dobra, o que tem 2 dobra, o que tem 1 enterra, vai ser tirado. Olha só, quando alguém almeja um carro, até comprar o primeiro carro é difícil, mas depois o segundo e terceiro se torna fácil. Você consegue a sua primeira casa, depois para a segunda casa está facinho. Quando você consegue o seu primeiro milhão para chegar ao segundo milhão, é facinho. Recebe mesmo, é isso aí. Recebe, diga eu recebo. Toma posse, meu irmão. Cada palavra liberada até parece, meio por brincadeira, falei por brincadeira. Aqui não tem brincadeira não. Vai tomando posse. Diga, seja proativo. Olha só, antecipa-se aos problemas apresentando soluções práticas. Busca formas de otimizar o tempo e execução de suas tarefas. Adapta-se facilmente a qualquer ambiente. Gosta de cumprir metas e inovar em seus resultados e é comprometido, responsável e determinado. Eu repito sempre uma frase da apóstola Valnice, onde ela diz, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Mas Deus tem o livre-arbítrio, tem a predestinação. Eu fui predestinado, para quê que você foi predestinado? Ninguém foi predestinado para ser besta? Eu fui predestinado para ser besta. Não, ninguém foi. Você foi predestinado para a bênção. Eu fui predestinado para a bênção. Eu fui. Quem foi? Fomos abençoados com todas as sortes. Você tem alguém abençoado, sou eu. Uma bênção para você, já estou tomando posse. O Esaú não toma posse, o Jacó vai tomar posse. Amém? Vai tomando posse, seja proativo para tomar posse da bênção. O dar é de Deus, o possuir é do homem. Quando nós olhamos no capítulo 1 de Josué, Deus diz, olha, toda esta terra você vai poder conquistar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Mas ele diz, ser forte, corajoso, destemido. Deus diz, levanta, passa o Jordão. Passa esse limite, meu irmão, que você se desvencilha do teu passado. 1925, aconteceu uma tragédia. Já foi. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Começou do zero. É maravilhoso, né? O cara foi lascado da vida. Bandidão. E aí, nasce de novo. É irmão mesmo. Zerado. Tá fácil, né? Mas é assim. Mas se matou alguém, não precisa ir para a cadeia. Vai para a cadeia, vai cumprir a pena lá, mas vai estar salvo. E lá na cadeia você vai estar liberto, solto. Porque tem gente presa na rua. Tem mais gente presa nas ruas do que no cárcere, lá na cadeia. Porque é na questão do espírito, da alma. Josué, quando chega no capítulo 13, Deus vem a ele e diz, Josué, meu filho, está velhinho, e muitíssima terra ficou por se possuir. Deus está falando com quem? Com Josué.
Você está avançado em dias. Muitíssima terra ficou por se possuir. Tem gente que, não, a coisa vai acontecer, tem que acontecer para acontecer. Não, meu irmão, não tem esse negócio não. Pega na mão, pega no volante, quando tiver a curva, faz a curva, senão morre. Não, Deus está no controle. Só vou acelerar. Se tem uma curva para a direita, vira para a direita. Não precisa nem virar, porque Deus já predeterminou que vai virar. Não vai virar. Você vira. Diga para o seu irmão, você vira. Diga proatividade. Como é bom você ter pessoas proativas. Você dá uma missão e fala, é fácil, deixa comigo. Tivemos essa experiência nas células agora. Impressionante algumas pessoas como se dispuseram. E foram além. Disposição. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Ver, enxergar, compreender é princípio básico. Aquela mulher, e eu comecei a ministração no início de março, falando a respeito desta mulher. Mas focamos aonde? Na luz. Mas a terceira coisa que ela fez, para encontrar o que ela havia perdido, ela colocou diligência. E a Bíblia diz, viste um homem diligente na sua obra, sobre rei será posto, não será posto diante de pessoas obscuras. Viste a uma pessoa, um homem diligente na sua obra, sobre rei será posto, não será posto diante de pessoas obscuras. Lucas capítulo 5, quando aqueles homens estavam frustrados, trabalharam a noite toda, trabalharam, mas não apanharam nada, porque o trabalho sem a bênção do Senhor não leva muito longe. Algumas pessoas estão avançando, falam, poxa, eu sou bom mesmo. Não é que você é bom, é a mão de Deus que está sobre a sua vida, é o favor de Deus. Quando Deus coloca a mão e o favor dele vem, meu irmão, acabou. Eles não tinham apanhado nada, mas Jesus dá uma ordem, lançai as redes. E eles lançaram as redes, a proatividade, e eles apanharam uma grande quantidade de peixes. A Bíblia fala a respeito de 3 reis que se uniram contra Mesa. E eles caminharam por 7 dias numa aliança para vencer o inimigo. E eles não encontraram água, olha isso. Não encontraram água para eles, nem para o exército, nem para os animais. Eles estavam desesperados. E desesperados eles se lembraram de quem? Do profeta. Eles foram ao profeta. Nós vamos morrer. Não tem como sobreviver. E o profeta então vai liberar uma palavra. E o profeta, sabe a palavra que o profeta vai dizer a eles? Faz o seguinte: comecem a cavar aqui nessas. Pode vir, João. Comecem a cavar aqui nesse vale. Imagina, meu irmão, no deserto cavar na areia. Não é um absurdo? Diga, é um absurdo. É um absurdo para quem não entende, mas para quem compreende e obedece à voz do profeta, vai acontecer milagres. Fazei covas, não poucas, muitas. No outro dia, na hora da oferta de cereais, não tinha nuvem, não tinha vento, e as águas começaram a vir e a brotar, e aquelas valas foram cheias, aquelas covas foram cheias. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando um profeta libera uma palavra, reaja de acordo com a palavra. Reaja de acordo com a palavra, e o milagre vai se manifestar na sua vida. 1 Reis capítulo 17. O profeta foi enviado a uma mulher. Ela tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. Já não tinha mais o que comer. Ela estava esperando a morte, mas tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E quando o profeta chega à sua casa, que era a sua cidade, o profeta faz uma loucura, ordena que aquela mulher pegue o que ela tem e entregue a ele. Isso é loucura ou não é loucura? Preste atenção. Todo libertador financeiro, ele cria uma aversão, mas jamais despreza um libertador financeiro. Jamais despreza. Cria um mal-estar. A mídia fala mal, programas de televisão ridicularizam. É terrível. Mas quem reconhece, rompe e desfruta de prosperidade. É reconhecer. Aquela mulher,
a princípio ela fica temerosa. Não tem como isso dar certo. Mas ele diz para ela assim: não temas. O medo é um espírito. Diz: não temas. Vai e faz. E traz. E não vai faltar farinha na panela. E não vai faltar azeite na botija. Até que Deus mande chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta. E o milagre aconteceu. Em todas as casas, as pessoas estavam morrendo. Mas naquela casa havia vida. E havia fartura. E havia abundância. Eu estava dizendo outro dia, fico imaginando. Pão com azeite. Imagina você fazer um pão com azeite, colocar no forno. Aquele forno de barro. Imagina o cheiro que isso provoca. E desperta os vizinhos. Aquela mulher, imagina o cheiro que exalava daquela casa. Nas outras casas o cheiro era de morte. O cheiro das outras casas era um cheiro de morte. Mas o cheiro da casa daquela mulher era um cheiro de abundância e de fartura. Assim vai ser na sua casa. Assim vai ser na sua casa. Consagre ao Senhor a sua vida financeira. Consagre e não temas. Não temas.